Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Jimenez e hoje vamos dar início aqui a uma série de aulas sobre as camadas da Terra, sobre as esferas terrestres. E hoje nós vamos falar da primeira esfera terrestre, que é a litosfera, também conhecida aí como crosta terrestre. A litosfera, então, é essa camada mais superficial do planeta. É a camada aí formada por rocha. Então o planeta Terra vai ter várias camadas e ele foi formado aí depois da origem do nosso universo. E de acordo com a teoria do Big Bang, que é a teoria que melhor explica possivelmente como o planeta, como o universo foi formado, diz que há bilhões de anos o planeta Terra era uma imensa bola quente, que com o passar do tempo essa bola quente começou a se esfriar, né, de fora para dentro, e o que era aí, a princípio uma bola de lava, de rocha derretida, ela foi formando uma crosta sólida, essa camada sólida que nós chamamos aí de litosfera. Então, por essa razão, a Terra é formada por regiões esféricas distintas, uma no interior da outra. A mais superficial é a crosta terrestre ou litosfera. E logo abaixo nós vamos ter as outras camadas, o manto e o núcleo terrestre, que nós vamos estar estudando com mais detalhe. Então essa é a estrutura básica da Terra, bem na superfície, formado por rocha sólida, né, dura, por rocha. O que a gente é rocha? É a pedra que o pessoal fala, mas o termo pedra cientificamente não existe, o mais correto é rocha. Então a rocha sólida, ela vai formar também com o tempo, ela vai sendo degradada, formando grãozinhos que vai formar o nosso solo, a terra que nós pisamos, plantamos, colhemos nela. Então essa superfície onde você está pisando agora, onde as casas são feitas, onde os rios correm, onde os mares são formados, toda essa estrutura formada por terra e rocha sólida é o que nós chamamos de crosta terrestre ou litosfera. Um pouquinho abaixo nós vamos ter aí o manto, que já é formado por rocha quente, não é tão sólida, já vai ser mais maleável, já vai ser fluida. E mais no interior nós vamos ter o núcleo. O núcleo vai ter o núcleo externo e o núcleo interno, que vai ser formado basicamente aí por ferro e níquel. A litosfera, né, ou crosta terrestre, ela vai ser formada basicamente aí pelas rochas, e é a camada superficial e também a camada mais fria do planeta. Então toda essa estrutura, como se fosse uma casquinha de ovo bem fininha, é a litosfera. Ela é formada por rochas e pelo solo. Mais abaixo nós vamos ter o manto, que é uma camada intermediária, onde se encontra aí o magma, que é rocha derretida. Sua temperatura vai estar variando de 100 graus Celsius a 3.500 graus Celsius. Tem uma curiosidade com relação ao magma. Quando o magma está aqui dentro da Terra, quando a rocha derretida está dentro da Terra, ela é chamada de magma. Porém, nós sabemos que existem os vulcões. Quando ocorre o vulcão, ocorre a erupção. Esse magma ele é expelido para fora da Terra. E quando ele sai então do interior, ele vai ser chamado de lava. Isso é uma curiosidade. Outra característica aqui da nossa litosfera, né, da nosso planeta, é o núcleo. O núcleo possui uma pressão interior aí muito alta. A camada mais interna, que também é a mais quente, a sua temperatura vai estar em torno de 5.000 graus centígrados ou 5.000 graus Celsius. Então o núcleo interno aqui, ele é muito quente e está a uma alta pressão. Essa crosta terrestre ou litosfera é a camada mais fina, a mais externa, sobre a qual nós vivemos, onde você pisa, onde nossa casa está construída, onde a nossa escola está construída. Ela também é chamada de litosfera por ser formada principalmente por rochas, e daí o termo do latim litos é rocha. Essa camada se divide em duas camadas.
A superior, que é chamada de cial, por ter um elemento constituinte essencial, o silício e o alumínio. Tá? Então essa camada superior vai ser formada basicamente por silício e alumínio, daí o termo cial. E a camada inferior, que é o cima, por ser formada especialmente por silício e magnésio, daí o termo cima, Si de silício e Ma de magnésio. Então essa é a estrutura básica aí da nossa litosfera ou crosta terrestre. Essa litosfera ela vai ser dividida em várias partes, em vários pedaços. Ela não é totalmente uma parte formada por uma placa apenas, mas por várias placas. E essas placas vão estar aí se movimentando sobre o manto. Essas placas vão formar o que nós chamamos de continentes. E esses pedaços, de placas recebem o nome de placas tectônicas. E essas placas vão estar flutuando então sobre o manto e vão estar de vez em quando se chocando ou se esfregando uma contra a outra, resultando aí no que nós chamamos de terremotos e também nas atividades vulcânicas. Então isso aqui são as placas tectônicas e tem os locais onde uma empurra a outra, geralmente uma acaba descendo, indo para baixo, indo para dentro do manto, essa parte vai sendo derretida e ocorre aí, nesses casos também vai estar ocorrendo os terremotos e também erupções vulcânicas. Existe também placas tectônicas que vão estar se movimentando, raspando uma ao lado da outra, tá? Como nessa figura, e aqui nesse caso, quando elas estão se afastando, uma placa se afastando da outra, também aqui vai ocorrer terremotos e erupções vulcânicas. Então, em todos esses casos aqui, ocorre bastante terremoto. Então, sempre que tem nos limites entre uma placa tectônica e outra, vai ter uma grande quantidade de terremotos nesses locais e, em alguns locais, vulcões também. Então aqui nós temos, quando uma placa encontra a outra, empurrando uma outra, nós chamamos isso de convergência. Então as placas estão convergindo, estão indo elas para o mesmo local aqui, empurrando uma outra. Aqui nesse caso, quando elas deslizam, como uma indo para a esquerda ou outra indo para a direita, é que nós chamamos de transformante. Também ocorre o atrito entre essas placas e o terremoto. E aqui na divergente, as placas estão se afastando uma da outra e aí o manto acaba sendo expelido também através de vulcões. Então isso aqui é o que nós chamamos de tectônica de placas, ou movimento das placas tectônicas. Nós temos uma evidência aí do movimento das placas tectônicas, o que mostra também como possivelmente o nosso planeta foi no passado. Se nós pegarmos hoje os continentes e tentarmos encaixar eles, nós vamos ver que vai ter uma similaridade muito grande aí de um continente com o outro. Então, provavelmente em algum tempo atrás, o nosso planeta ele estava todo formado. Todos os continentes que hoje existem estariam formando apenas um grande continente que nós chamamos de Pangeia. Tá? Que seria aí um grande continente que depois foi se fragmentando, formando os continentes até chegar no formato atual. Depois desse momento formou-se dois grandes continentes. Bem aqui no meio ele se separou, a Pangeia se separou, formando aí a Laurásia e a Gondwana, tá? Formando dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana. E hoje nós temos o nosso planeta nessa configuração, o mundo atual. Nós vamos ter aí os continentes americano, africano, europeu, asiático, vários continentes. A Antártida, tá? Então nós vamos ter aí basicamente 5 continentes formando o nosso planeta hoje. Porém, nós podemos ver aí a similaridade, os encaixes. Basicamente esses continentes acabam aí, se encaixando um no outro. Isso já é uma prova de que
muito provavelmente esses continentes estiveram unidos no passado. Porém, tendo apenas isso como prova, né, como evidência, eu não consigo, né, realmente ter uma certeza. Porém, nós vamos ter mais ainda evidências mais palpáveis que confirmam que esses continentes estiveram sim unidos na Pangeia e na Laurásia e Gondwana no passado. Então, olha, se nós olharmos aqui o Brasil, ele parece realmente se encaixar perfeitamente aqui na África, né? Porém, isso não é uma simples coincidência. Porém, além desse encaixe, nós vamos ter outras evidências de como ocorreu essa deriva continental. Como que nós conseguimos saber? Fazendo o estudo dos fósseis, dos animais e das plantas que viveram no passado muito distante, no período em que esse planeta todo, que todos esses continentes estavam unidos, formando o que nós chamamos de Pangeia. O que acontece? Nós conseguimos encontrar animais e plantas que viveram nesse passado, fósseis, restos de animais e de plantas, justamente nesses locais aqui onde se encaixa o Brasil e a África. Então nós vamos encontrar aqui alguns anfíbios, alguns répteis, alguns dinossauros, né? Alguns, principalmente anfíbios, peixes e plantas, né, que viveram nesse período aqui. E fazendo esse encaixe pela similaridade aqui dos contornos, nós vamos ver que realmente esses planetas, esse planeta, né, o nosso planeta tinha essa configuração no passado. Porque se fosse como é hoje, como estão separados por milhares de quilômetros aí de água, seria impossível ter esses mesmos animais e essas mesmas plantas vivendo, né, em ambos os locais. Porém, nós conseguimos fazer e evidenciar esses fósseis, esses restos de animais aqui que viveram no passado. Não só no continente, entre o continente africano e o brasileiro. Aqui tem 3 tipos básicos aqui, né, de plantas e animais. Aqui são plantas. Essas plantas que pegam um pouquinho aqui na América do Sul, passa ali pelo sul da África, vai lá para a Índia, passa pela Antártida e até a Austrália. Nós encontramos os mesmos restos de fósseis que viveram em um mesmo período de tempo, né? Então isso é uma prova, né, uma evidência de que esse planeta no passado teve, formando aí a Pangeia. Aqui também, ó, fósseis que nós encontramos na Antártida, na Índia e na África. Tá? Também de animais aqui que viveram do mesmo período de tempo. E esses animais eles não poderiam viajar milhares de quilômetros nadando aí o mar, né? Que nem muitas pessoas falam, não, eles poderiam ter nadado. Não, é impossível isso acontecer. Hoje mesmo não acontece isso, então só seria possível se todas essas placas estivessem unidas nesse momento, né? Os continentes que hoje existem estivessem formando apenas um continente, que é a Pangeia. Então isso aqui é uma prova da deriva continental. Deriva quer dizer que essas placas tectônicas, os continentes estão se movimentando sobre um mar de magma, sobre rocha derretida. E ele continua, esse movimento continua acontecendo nos dias atuais. Aqui mostrando um pouquinho sobre os terremotos. Quando ocorre a colisão, o deslizamento entre essas placas tectônicas, ocorre aí os terremotos. E esses terremotos vai ter o foco, que é onde ocorreu o impacto ou a ruptura da rocha, o epicentro, que é o local onde vai ser mais forte a evidência desse terremoto, e vai ter as falhas, onde vai ter os vulcões também. E aqui nós vemos nesse GIF, né, os prédios se movendo. Esse movimentar dos prédios aqui é graças a um terremoto que aconteceu nessa cidade. Também vai estar acontecendo nos mares, onde ocorre, né, na placa tectônica se movimenta e ocorre o choque, o deslizamento entre uma placa e outra debaixo da água, debaixo do mar. Então ocorre um abalo sísmico, ocorre, né, a movimentação das águas, e isso vai ocasionar o que nós chamamos de tsunamis ou maremotos, que é o que é mostrado nesse GIF aqui.
Então isso acontece bastante no Japão, né? O Japão já passou por vários tsunamis, por vários maremotos, porque o Japão está justamente sobre um local de muita atividade sísmica, de muito terremoto, e alguns desses terremotos acontecem aí debaixo do mar, ocasionando essas ondas gigantes, as tsunamis. E traduzindo também são maremotos. E também ocorrem os vulcões nesses locais de colisão ou de afastamento de placas tectônicas. O vulcão nada mais é do que uma rachadura ou um buraco aí que vai ser formado quando ocorre o rompimento da crosta terrestre e a lava, né, o magma acaba saindo numa erupção, sendo formando aí, né, o que nós chamamos de lava. Então, basicamente, vai ter, nesse caso aqui, teve o movimento das placas tectônicas, ocorreu uma rachadura da placa tectônica, o magma acabou subindo, formando uma câmara magmática e formou os canais aí chamados de chaminé, por onde esse magma é expelido. Lembrando que o magma, depois que ele sai para fora da crosta terrestre ou da litosfera, ele vai ser chamado aí de lava. Então o manto, pessoal, ele vai estar localizado abaixo aí da litosfera, abaixo dessa camada sólida do planeta, tá? É a camada intermediária e também mais espessa. Então esse é o manto. Nós vamos ter também a divisão de manto superior e manto inferior. Ele é formado por um material quente e pastoso chamado de magma, que lhe confere aí uma segunda denominação. Esse magma, né, também é chamado, aí, esse manto também é chamado de pirosfera. Piro é fogo, é igual a fogo. Então o magma pode alcançar a superfície terrestre por meio das erupções vulcânicas ou fendas naturais da litosfera, formando os famosos vulcões. O manto se divide em duas porções: o manto externo, também conhecido como astenosfera, que é uma região onde ocorrem os movimentos de convecção, que é um movimento circular do magma. Esse movimento de convecção que vai fazer as placas tectônicas se movimentarem sobre eles, tá? E é graças a esse movimento de circulação, de convecção, que ocorrem aí os terremotos e as erupções vulcânicas. E vamos ter também aí o manto interno, que é uma região que vai estar em contato direto com o núcleo. E nós vamos ter o núcleo. O núcleo vai ser a camada mais interna do planeta Terra e apresenta aí uma pressão interna muito alta. Também recebe o nome de barisfera. Bari é pressão. É justamente no núcleo terrestre e no manto aqui, porque vai estar com uma alta pressão, que materiais como carbono vão ser comprimidos a uma alta pressão e vai estar formando os diamantes. E esses diamantes vão sair através das erupções vulcânicas. Então sempre nós vamos encontrar bastante diamante em locais que no passado provavelmente teve algum tipo de erupção vulcânica, tá? Então os diamantes são formados a uma alta temperatura e alta pressão lá dentro, né, do núcleo ou do manto terrestre. E depois ele vai ser levado juntamente com o magma sendo expelido através dos vulcões. Então, uma curiosidade, você tem aí um lápis. O diamante ele tem a mesma estrutura atômica do grafite, que você escreve no seu papel aí com o seu lápis ou com a sua lapiseira. Mas a diferença é que esse grafite que você está escrevendo foi formado com pouca pressão e o diamante foi formado e submetido a uma alta pressão e a altas temperaturas aí dentro do nosso planeta Terra. Esse núcleo vai ser dividido também em núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo vai ser líquido e o núcleo interno ele vai ser sólido. Possui como constituintes principais aí o níquel e o ferro. Daí também ser conhecido como NiF, né? O núcleo interno é conhecido como NiF porque ele é formado por níquel e por ferro. E por ele estar, mesmo estando vamos dizer assim, a uma alta temperatura, o níquel e o ferro fica líquido. Porém, a pressão é tão grande que esse material acaba ficando sólido
pressão, né, que ele está sendo submetido lá no núcleo interno. Então acaba ficando esse níquel e esse ferro ficando sólido. Agora algumas perguntas aí para a gente finalizar o nosso vídeo. Vamos ver o que você aprendeu até agora. Então vamos lá, a nossa primeira pergunta. A camada mais superficial da Terra, formada principalmente por rochas, é a barisfera, núcleo, manto ou litosfera? É a litosfera, letra A. Outra pergunta. Podemos dizer que o núcleo é a camada superficial da Terra composta basicamente por rochas? Letra B. Intermediária da Terra composta por rochas fundidas? Letra C. É a camada interna da Terra que apresenta alta pressão? Ou letra D. É a camada interna da Terra com temperaturas variando de 100 a 3.500 graus Celsius? Então, o núcleo é a camada da Terra interna que apresenta alta pressão. Outra perguntinha. O movimento das placas tectônicas causa um fenômeno natural chamado furacão, terremoto, vendaval ou enchentes? É lógico que é o terremoto, né? O movimento das placas tectônicas causa um terremoto. Mais uma pergunta. De acordo com a sua composição, a litosfera se divide em duas camadas, que são as seguintes. Letra A, NiF, níquel mais ferro, e cima, silício mais magnésio. Letra B, Sial, silício mais alumínio, e NiF, níquel mais ferro. Ou letra C, Sial, silício mais alumínio e cima, silício mais magnésio. Ou a letra D, Alf, alumínio mais ferro, e Nima, níquel e magnésio. A resposta correta é a letra C, Sial e cima. Há milhões de anos os continentes formavam um supercontinente chamado de Pantalasa, Laurásia, Gondwana ou Pangeia. Nós vimos aí que esse supercontinente é a Pangeia, que é justamente esse aqui onde todos os continentes atuais estavam unidos formando um continente só. De acordo com a teoria de Wagner, o perfil do litoral de dois continentes apresenta um encaixe perfeito. Quais são esses continentes? América do Sul e África, América do Norte e Europa, América do Sul e Antártica, América do Norte e África. América do Sul e África. Aqui alguns filmes que falam um pouquinho sobre terremotos, sobre vulcões, tá? Catástrofes que acontecem aí quando ocorrem os movimentos das placas tectônicas. Então essa é a dica de alguns filmes. E nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se você assistiu o vídeo até aqui, escreve aí nos comentários litosfera, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal.